Há muitos séculos, em um lugar pequeno, empoeirado, onde o vento soprava suave entre as colinas e o cheiro de madeira recém-cortada perfumava o ar da manhã, viveu um homem que quase ninguém notava. Ele não era rei, não era sacerdote, não tinha um título que impressionasse ou um discurso que fizesse multidões pararem para ouvir. Era apenas um carpinteiro, um homem de mãos calejadas, de passos firmes e de silêncio profundo. E ainda assim, esse homem carregou, em silêncio, uma das missões mais sagradas que alguém já recebeu nesta terra. Seu nome era José, e a história dele é uma história sobre humildade, sobre obediência, sobre a força que existe dentro de um coração que aprende a confiar, mesmo quando não entende. Mas para compreender quem foi José de verdade, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos ir até aquela terra árida e luminosa, onde as estrelas pareciam mais perto do céu do que em qualquer outro lugar do mundo. Precisamos respirar fundo e deixar que essa história nos encontre onde estamos. Então, se você puder, relaxe o corpo, deixe os ombros descerem, feche os olhos se quiser e venha comigo. A terra onde José nasceu e viveu era chamada de Nazaré. Era uma cidade pequena, quase sem importância para o mundo daquela época. Ficava na região da Galileia, no norte de Israel, rodeada de colinas suaves que no entardecer ganhavam tons de mel e ocre. Não havia grandes templos em Nazaré. Não havia mercados barulhentos ou palácios dourados. Era uma vila simples, com casas de pedra e barro, onde as famílias se conheciam pelo nome, onde as crianças brincavam nas mesmas ruas de terra desde que aprendiam a caminhar, e onde o ritmo da vida era dado pelo sol que nascia e que se punha todos os dias com uma pontualidade gentil. O povo de Nazaré vivia do trabalho, agricultores que cuidavam da terra com paciência, esperando as chuvas, esperando a colheita, aprendendo a confiar nos ciclos da natureza que Deus havia criado. Pastores que levavam seus rebanhos pelos campos, que conheciam cada animal pelo comportamento, que cuidavam dos mais fracos com uma dedicação que às vezes surpreendia. Artesãos que faziam com as próprias mãos aquilo de que a comunidade precisava. Era um mundo onde o trabalho tinha dignidade, onde fazer bem feito uma cadeira ou uma porta era um ato de respeito. Respeito por quem iria usar, respeito pelo material, respeito pela vida que Deus havia dado. E entre esses artesãos havia uma família como qualquer outra, de fora, mas que por dentro carregava uma fé que atravessava gerações. Era a família de José. José havia aprendido o ofício de carpinteiro ainda jovem, como era costume naquele tempo. Os filhos aprendiam com os pais e os pais haviam aprendido com os avós. Era assim que o conhecimento passava de mão em mão, de geração em geração. Não havia livros que ensinassem a trabalhar a madeira. Havia presença, havia observação, havia tentativa. José tinha crescido vendo seu pai trabalhar a madeira com paciência e dedicação. Havia aprendido a ouvir o som que a madeira faz quando está pronta para ser trabalhada. Havia aprendido a sentir a resistência de cada peça, a respeitar o material, a não forçar o que não podia ser forçado. Havia aprendido que cada tipo de madeira tem sua própria natureza, que o cedro é duro e perfumado, que a oliveira é densa e difícil de trabalhar, mas produz algo belo e duradouro, que há momentos em que é preciso paciência e outros em que é preciso força, e que a sabedoria está em saber distinguir um do outro. E com o tempo, essa paciência com a madeira se tornou também uma paciência com a vida, porque José era, antes de tudo, um homem de fé. Todos os dias,
Ele acordava antes do sol nascer. Ficava alguns momentos em silêncio, com os olhos ainda pesados pelo sono, e entregava o dia a Deus, não com longas orações, não com palavras elaboradas, não com a ostentação de quem quer ser visto rezando. Era um simples: aqui estou, esse dia é seu. E era suficiente, porque a oração de José não estava apenas nas palavras que pronunciava pela manhã, estava na forma como ele trabalhava, na honestidade com que cobrava por seu serviço, no cuidado com que tratava cada peça que passava por suas mãos. Estava na atenção que dedicava ao próximo, na forma como ouvia antes de falar, no respeito que demonstrava por cada pessoa, independentemente do status que tinham no mundo. Havia em José algo que as pessoas que o conheciam percebiam, mas raramente conseguiam nomear. Era uma serenidade, uma calma que não era indiferença, era escolha, era a calma de alguém que havia aprendido, ao longo dos anos, que nem tudo precisava ser compreendido para ser aceito, e essa qualidade, essa capacidade de habitar o mistério sem que ele se tornasse um fardo, iria ser, em breve, a virtude mais importante da sua vida. Para entender a grandeza do que José viveu, é preciso entender um pouco a época em que ele vivia. Israel estava sob o domínio do Império Romano. Os romanos eram eficientes e poderosos, construíam estradas, aquedutos, edifícios impressionantes, mas também eram implacáveis, cobravam impostos pesados, controlavam a vida política, tinham pouca paciência para resistências. Para o povo judeu, viver sob o domínio romano era uma ferida constante. Eles eram um povo que se via como escolhido por Deus, com uma história sagrada, com uma identidade forjada na fé e na aliança com o Criador. E ter essa identidade subjugada por uma potência estrangeira era doloroso de uma forma que ia além do político. Era uma ferida espiritual. Muitos esperavam um Messias libertador, um rei como Davi, que viesse com espada e poder para libertar Israel dos romanos e restaurar a glória do povo escolhido. Era uma expectativa compreensível, humana, carregada de séculos de sofrimento e esperança. José conhecia essas expectativas, conhecia as escrituras que falavam do Messias prometido, havia ouvido os comentários nas sinagogas, as discussões entre os estudiosos, as esperanças do povo simples que ansiava por um amanhã melhor. E em algum lugar do coração, como todo bom judeu de sua época, ele também esperava, mas talvez José esperasse de uma forma diferente, não com a impaciência de quem quer que a mudança chegue imediatamente, com a quietude de quem sabe que o tempo de Deus não é o tempo dos homens, e que as maiores transformações raramente chegam da forma que esperamos. Foi nesse contexto que José se comprometeu com Maria. Maria era uma jovem de Nazaré, filha de Joaquim e Ana. Ela era conhecida na comunidade por sua bondade, por sua gentileza, por aquela maneira tranquila com que conduzia a vida, como se cada momento fosse um presente a ser recebido com gratidão. Havia algo em Maria que as pessoas percebiam sem conseguir explicar. Era uma jovem que carregava consigo uma paz interior que parecia mais antiga do que os seus anos, que ouvia com atenção, que falava com cuidado, que tratava cada pessoa como se fosse a única pessoa no mundo naquele momento. O compromisso entre José e Maria era algo sério naquela cultura. No mundo judaico daquele tempo, o noivado não era apenas uma promessa de casamento futuro, era quase um casamento em si. O casal era considerado legalmente unido, mesmo que ainda não vivessem juntos. Romper um noivado era equivalente ao divórcio, com todas as consequências sociais e legais que isso implicava.
E assim, José e Maria estavam comprometidos. Havia entre eles, certamente, mais do que um acordo. Havia respeito, havia cuidado. Havia a promessa silenciosa de construírem juntos uma vida boa, uma família fiel, um lar que fosse um reflexo da fé que ambos compartilhavam. A vida de José naquele período devia ser serena. Havia planos, havia esperanças. Ele estava construindo uma vida, literalmente. Com suas mãos de carpinteiro, ele estava preparando a casa onde os dois iriam viver. Cada tábua era um sonho, cada prego, uma promessa. Cada compartimento que tomava forma era um passo em direção a um futuro que ele havia planejado com carinho. E então, algo aconteceu que mudou tudo. Maria ficou grávida e José não era o pai. Imagine por um momento o que deve ter sido esse momento para José. Não tente acelerar esse pensamento. Fique com ele por um instante. Um homem simples, honesto, trabalhador, que havia dedicado sua vida a fazer as coisas certas, que havia respeitado as tradições, cumprido seus compromissos, honrado sua palavra em cada acordo que havia feito. Um homem que havia crescido vendo seu pai agir com integridade e que havia escolhido caminhar pelo mesmo caminho. E agora, diante de uma situação que ele não havia criado e que não conseguia compreender, estava sendo chamado a tomar uma decisão que iria mudar sua vida para sempre. O que os vizinhos iriam dizer? O que a família iria pensar? O que a lei mandava que ele fizesse? Pela lei judaica da época, Maria poderia ser acusada de adultério, e a pena era severa. José tinha o direito de expô-la publicamente. Tinha o direito de denunciá-la e de se livrar desse compromisso de forma legal e definitiva. E ninguém iria culpá-lo. Pelo contrário, muitos iriam entender, talvez até elogiar a sua coragem de agir conforme a lei. Mas José não queria fazer isso. As Escrituras nos dizem algo precioso sobre esse momento. Dizem que José era justo e que, não querendo expor Maria publicamente, resolveu deixá-la em segredo. Pense no que está escrito nessas palavras. José era justo, mas a justiça que ele escolheu não era a da punição, era a da misericórdia. Ele não entendia o que havia acontecido. Sua mente devia estar cheia de perguntas. Seu coração, com certeza, estava partido. A sensação de traição, real ou imaginada, é uma das mais dolorosas que um ser humano pode sentir. Especialmente quando vem de alguém a quem amamos e em quem confiávamos. E ainda assim, mesmo no meio da dor e da confusão, ele escolheu não machucar Maria. Ele não sabia de toda a história, não sabia do anjo que havia visitado Maria, não sabia da mensagem que ela havia recebido, não sabia do Espírito Santo que havia agido naquele mistério, além da compreensão humana. Só sabia que amava e que esse amor, por mais que doesse, não queria destruir. Essa é a primeira lição silenciosa de José. Às vezes, a coisa mais justa que podemos fazer é também a mais gentil. Às vezes, a integridade não está em aplicar as regras com rigor. Está em reconhecer que por trás de cada situação há uma pessoa e que as pessoas merecem ser tratadas com humanidade. Mas José ainda estava no meio da dúvida. As noites devem ter sido longas para ele naquele período. Imagine José deitado no chão de sua casa modesta, olhando para o teto de barro, ouvindo o vento lá fora e o silêncio profundo de Nazaré à noite, com o peso daquela decisão sobre o peito. O que fazer? Como agir com justiça e ao mesmo tempo com misericórdia? Como honrar a lei e ao mesmo tempo proteger aquela que ele amava? Como lidar com a humilhação pública que inevitavelmente viria, de uma forma ou de outra?
Como continuar vivendo em Nazaré, onde todos o conheciam, onde todos saberiam o que havia acontecido? Essas perguntas não tinham resposta fácil, e José sabia disso. Ele era um homem inteligente. Havia pensado em todas as possibilidades. Havia girado o problema em todas as direções possíveis, como um carpinteiro que olha para uma peça de madeira antes de decidir como vai trabalhá-la. E chegou ao lugar onde chegamos todos, quando os problemas são maiores do que nossas soluções. O limite. O ponto onde percebemos que não temos recursos suficientes para resolver sozinhos o que está na nossa frente. Então ele fez o que os homens de fé fazem quando chegam ao limite do que conseguem entender sozinhos. Ele entregou. Não jogou fora o problema. Não fingiu que a situação não existia. Não ficou em negação, criando histórias na cabeça para fazer parecer que estava tudo bem. Ele entregou a Deus o peso que era grande demais para carregar sozinho. Colocou isso na frente de Deus e disse: "Não sei o que fazer. Não entendo o que está acontecendo, mas confio em você." E foi exatamente aí que Deus encontrou José. Nos evangelhos, lemos que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. O anjo disse: "José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." José acordou do sono, e as Escrituras dizem simplesmente: ele fez o que o anjo havia mandado. Ele tomou Maria consigo. Ele não fez perguntas, não pediu mais explicações, não exigiu garantias ou provas antes de agir. Simplesmente obedeceu. E nessa obediência silenciosa estava toda a grandeza de José. Porque obedecer ao que Deus pede, quando o pedido vai na direção que nós já gostaríamos de ir, não é tão difícil. O verdadeiro desafio é obedecer quando o caminho parece estranho, quando não fazemos ideia do que vai acontecer, quando temos tudo para recusar e escolhemos aceitar mesmo assim. José teve tudo para recusar. Tinha razões legítimas, razões compreensíveis, razões que qualquer pessoa de seu tempo iria entender e validar. Mas ele confiou. E confiou não porque a situação fizesse sentido de repente, depois do sonho. Confiou porque havia algo dentro dele que reconheceu a voz de Deus quando ela chegou. Esse é o coração de quem foi treinado pela fé ao longo dos anos. Não é que José fosse extraordinário por natureza. É que ele havia desenvolvido, ao longo de toda a vida, um ouvido capaz de escutar no silêncio, uma disposição interior capaz de reconhecer o sagrado quando ele se manifesta e quando o momento decisivo chegou. Esse ouvido estava treinado o suficiente para reconhecer o que precisava ser ouvido. Os meses que se seguiram foram, com certeza, desafiadores de formas que não conseguimos imaginar completamente. Nazaré era uma cidade pequena, e em cidades pequenas, as notícias correm. As mulheres que lavavam roupas juntas no mesmo poço percebiam. Os vizinhos que cumprimentavam na rua notavam. As pessoas da sinagoga observavam, e havia sussurros, havia olhares, havia aquelas conversas que param quando você se aproxima e recomeçam quando você se afasta. José sabia que havia olhares, sabia que havia perguntas, sabia que muitas delas nunca seriam feitas diretamente a ele, mas que circulavam na comunidade, como fazem as dúvidas que as pessoas têm vergonha de admitir que têm. E ele fez o que poucos fazem quando estão sob esse tipo de pressão social. Ele não se defendeu. Não temos relatos de que José foi às praças de Nazaré explicar o que havia acontecido.
Não temos histórias de que ele buscou aliados para construir uma narrativa favorável. Não há nenhuma passagem que diga que ele tentou convencer a comunidade de que havia feito a coisa certa. Ele simplesmente viveu, continuou acordando cedo, continuou trabalhando com honestidade, continuou cuidando de Maria com respeito e ternura, continuou sendo quem ele era antes de tudo aquilo ter acontecido. Há algo muito profundo aqui. José sabia que a verdade mais importante sobre aquela situação era uma verdade que ninguém ao redor conseguiria compreender. Não ainda, não naquele momento. A história estava se desenrolando em um nível que ia além do que os olhos humanos podiam ver. E em vez de gastar energia tentando convencer os outros, ele escolheu usar essa energia para cuidar do que Deus havia colocado sob sua responsabilidade. Quantas vezes nós fazemos o contrário? Quantas vezes gastamos mais energia tentando explicar nossa vida para as pessoas ao redor do que realmente vivendo essa vida? Quantas vezes a preocupação com o que os outros vão pensar nos paralisa, nos impede de agir, nos faz adiar decisões importantes? José não tinha esse luxo. Havia uma mulher grávida que precisava de cuidado. Havia uma missão que havia sido confiada a ele. E talvez por isso mesmo, ele tenha desenvolvido uma liberdade interior que poucos alcançam. A liberdade de quem não precisa da aprovação alheia para seguir em frente. Veio então o decreto de Augusto. César Augusto, o imperador de Roma, havia decretado um recenseamento geral de todo o mundo que estava sob seu domínio. Cada família devia se deslocar até a cidade de origem de sua linhagem para ser registrada. Para José, isso significava ir a Belém, porque José era da casa de Davi, e Belém era a cidade de Davi. Davi, o pastor que se tornou rei. Davi, o poeta que havia escrito os salmos que o povo cantava nas sinagogas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cujos descendentes carregavam uma promessa que atravessava os séculos. José era da linhagem de Davi e precisava ir a Belém. Imagine o que foi isso para ele. Maria estava em estado avançado de gravidez. A viagem de Nazaré a Belém não era curta. Eram aproximadamente 140 quilômetros de estrada, percorridos a pé, ou sobre um animal de carga, por terrenos que iam de planícies a subidas e descidas entre colinas, por caminhos de terra que no inverno podiam ser frios e ventosos. Não havia automóveis, não havia ônibus, não havia nada parecido com o conforto a que estamos acostumados hoje. Havia o corpo, havia a determinação, havia a fé. E José foi, sem reclamar da inconveniência do momento, sem questionar o timing do decreto, que parecia o pior possível para sua família, sem pedir que as circunstâncias fossem diferentes ou que Deus providenciasse um caminho mais fácil. Ele simplesmente pegou Maria pela mão, preparou o que tinham para levar e foi. Há uma imagem muito bonita nesse momento que os evangelhos não descrevem em detalhes, mas que podemos imaginar com o coração. José e Maria, juntos, caminhando, o ritmo lento que a gravidez avançada de Maria exigia, as pausas para descanso, a atenção constante de José à companheira, verificando se ela estava bem, se precisava de água, se o caminho estava muito difícil. Ela, com o ventre que carregava o maior mistério do mundo. Ele ao lado dela, firme, presente, silencioso. Não havia grandes declarações nessa caminhada. Havia presença, e às vezes, presença é tudo. A presença de alguém que escolheu ficar, que escolheu caminhar junto, que não fugiu quando as circunstâncias ficaram difíceis. Essa é uma das formas mais profundas de amor. Quando chegaram a Belém, a cidade estava lotada.
Todos os que eram da casa de Davi haviam se deslocado para ser recenseados, e a pequena cidade transbordava de gente. As hospedarias estavam cheias, as casas de família que podiam receber viajantes estavam ocupadas. Cada lugar disponível havia sido tomado por outros que chegaram antes. José foi de porta em porta, bateu, esperou, explicou a situação e ouviu, uma e outra vez, a mesma resposta: não há lugar. Não há lugar para vocês aqui. Pense no que José devia ter sentido naquele momento. Uma mulher em trabalho de parto ao lado, ou prestes a entrar em trabalho de parto, e nenhum lugar para pousar. Esse é o tipo de momento que coloca qualquer pessoa à prova. O tipo de momento em que a fé para de ser teoria e vira prática. O tipo de momento em que você pode desesperar ou pode confiar que de alguma forma Deus está presente mesmo aqui. E José confiou. Alguém finalmente ofereceu um lugar humilde, fora do centro, onde os animais eram abrigados. Era uma gruta ou um estábulo, um lugar que cheirava a palha e a terra, a lã molhada e ao cheiro dos animais que dormiam ali. Não havia nada glamouroso naquele lugar. Não havia conforto, não havia assistência médica, não havia as condições que qualquer nascimento merecia. E foi ali, naquele lugar sem glamour e sem conforto, foi ali que Jesus nasceu. José estava lá, com suas mãos de carpinteiro. Ele deve ter preparado aquele espaço da melhor forma possível. Deve ter organizado a palha para fazer uma cama mais macia. Deve ter cuidado de Maria com toda a atenção e cuidado de que era capaz. Deve ter feito o que um pai faz quando está diante de algo que vai além da sua capacidade, mas que precisa ser feito. Ele esteve presente. E quando o bebê nasceu e foi colocado na manjedoura, José estava ali, olhando, em silêncio, maravilhado. Nenhuma palavra parece suficiente para descrever o que deve ter sentido naquele momento. Aquele bebê que ele havia acolhido como filho, que havia protegido durante toda a jornada, que havia chegado ao mundo naquele lugar improvável, naquele momento difícil, naquelas circunstâncias que pareciam tudo menos sagradas à primeira vista. E ainda assim, havia algo naquele ar frio de Belém, naquele estábulo humilde, naquele silêncio entre o choro do bebê e o olhar de Maria e de José. Havia algo que era impossível de nomear, mas que os dois sentiam. Era sagrado. Era o sagrado que chega não pelos grandes templos, mas pelos lugares pequenos. Não pelos poderosos, mas pelos humildes. Não pela perfeição das circunstâncias, mas pela perfeição do amor. Os pastores foram os primeiros a ouvir. Estavam nos campos, cuidando de seus rebanhos naquela noite fria, quando os anjos apareceram a eles com uma mensagem que fazia o coração acelerar, só de imaginar. Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E os pastores deixaram seus rebanhos e foram, porque quando alguém ouve algo de verdade, precisa ir. Chegaram ao estábulo, encontraram o bebê, Maria e José, e os evangelhos dizem que Maria guardava todas essas coisas e as meditava em seu coração. Mas José observava, ficava quieto enquanto os pastores chegavam e iam embora. Ficava quieto enquanto as maravilhas se desenrolavam à sua volta. E nesse silêncio havia algo que só os que vivem assim conseguem entender. O silêncio de José não era vazio, era cheio de fé, cheio de gratidão, cheio de espanto diante de um mistério que ele não conseguia compreender, mas que havia escolhido acolher. 8 dias depois, o bebê foi circuncidado e recebeu o nome que o anjo havia determinado: Jesus. José foi quem deu esse nome. Pense nesse gesto,
Dar nome a uma criança, naquela cultura, era um ato de paternidade, era a afirmação pública de um vínculo, era dizer ao mundo: esse filho é meu. E José disse isso, não com orgulho, não com arrogância, com amor, com aquele amor silencioso e concreto que não precisa de grandes declarações para ser real. Ele nomeou Jesus como seu filho, e ao fazer isso, mais do que cumprir uma tradição, ele cumpriu uma vocação, a vocação de pai. Não o pai biológico, o pai que escolheu, e há algo muito profundo nessa escolha. Porque qualquer ser humano pode ser pai ou mãe por biologia, mas ser pai ou mãe por escolha exige algo mais, exige decisão consciente, exige comprometimento que vai além do instinto, exige amor que é renovado todos os dias. José escolheu ser pai todos os dias. 40 dias depois do nascimento, conforme a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus ao templo de Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Era uma tradição antiga, uma forma de reconhecer que toda a vida pertence a Deus. E foi no templo que encontraram Simeão. Simeão era um homem justo e piedoso, que esperava pela consolação de Israel. O Espírito Santo havia revelado a ele que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Quando José e Maria entraram no templo com Jesus, Simeão tomou o bebê nos braços e começou a bendizer a Deus. Disse que seus olhos haviam visto a salvação, a luz para iluminar os gentios e a glória do povo de Israel. E os pais de Jesus ficaram maravilhados com o que se dizia a respeito dele. Pense nessa cena: José, o carpinteiro de Nazaré, de pé no templo de Jerusalém, ouvindo um ancião de cabelos brancos falar sobre seu filho, com uma convicção que vinha de décadas de espera. O que deve ter sentido? Talvez ainda não compreendesse tudo. Talvez parte dele ainda lutasse para acomodar o peso do que havia sido chamado a viver. Mas havia uma certeza crescendo dentro dele, silenciosamente, como uma árvore que cresce devagar, mas cria raízes profundas. A certeza de que aquilo era real, de que Deus estava mesmo ali, de que a missão que havia recebido era maior do que havia imaginado, e que ele estava pronto para ela, não porque havia sido escolhido por ser o mais talentoso ou o mais poderoso, mas porque havia dito sim. Depois do templo, vieram os magos do Oriente. Eles haviam visto a estrela e seguido sua luz por uma jornada longa e difícil, atravessando fronteiras, enfrentando incertezas, carregando presentes que eram mais do que objetos. O ouro, o incenso e a mirra eram símbolos de realeza, divindade e sacrifício. Eram uma proclamação silenciosa sobre quem era aquele bebê. José os recebeu. Viu homens ricos e sábios, de terras distantes e culturas diferentes, curvarem-se diante do filho que ele havia acolhido. Deve ter sido surreal. Um carpinteiro de Nazaré, de mãos calejadas, testemunhando os sábios do Oriente prestando homenagem. E o que José fez com esse momento? Guardou, não se inflou, não começou a contar a todos que havia recebido visitas de reis. Guardou no coração, como Maria guardava as suas, porque José havia aprendido que os maiores tesouros não são aqueles que exibimos, são aqueles que habitam em silêncio dentro de nós. Mas depois dos magos veio o perigo. O rei Herodes, que havia pedido que os magos voltassem para contar onde o menino estava, percebeu que havia sido enganado e, em um ato de brutalidade que ainda hoje arrepia quando lemos nos evangelhos, ordenou que todos os meninos com menos de 2 anos, nas regiões de Belém e arredores, fossem mortos. Era uma tentativa de eliminar aquele que havia sido anunciado como o rei dos judeus. Mas antes que essa ordem fosse cumprida, o anjo voltou para José, em sonho, como antes, e disse:
Levante-se, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite. Não esperou o amanhecer para fazer as malas com calma. Não esperou a manhã para se despedir dos conhecidos. Levantou-se durante a noite e partiu, porque havia uma vida em jogo. E quando há uma vida em jogo, não há tempo a perder. Essa é a marca de quem tem uma fé que age. A fé de José não era a fé que fica na poltrona esperando o momento perfeito para se mover. Era a fé que levanta durante a noite quando é chamada. Porque na vida espiritual, às vezes Deus chama nos momentos mais inesperados, e a resposta não pode esperar pela manhã. O Egito. Pense no que foi isso para uma família judia. O Egito era, na memória coletiva e espiritual do povo judeu, o lugar da escravidão, o lugar de onde Moisés os havia tirado, depois de décadas de sofrimento e opressão, o lugar dos faraós que haviam tentado destruir o povo de Deus. Na tradição judaica, o Egito era símbolo de cativeiro, e agora, paradoxalmente, o Egito era o lugar onde o Filho de Deus precisava se esconder para sobreviver. A história estava se repetindo, mas invertida. Antes, Israel havia fugido do Egito em busca de liberdade. Agora, o filho de Israel havia fugido para o Egito em busca de segurança. Havia em tudo isso um mistério profundo, um destino que se dobrava sobre si mesmo, uma história que conversava com outra história através dos séculos. E no centro desse mistério estava José, cumprindo seu papel sem entender completamente o alcance do que estava vivendo. José levou sua família para aquele lugar estranho, para aquele país diferente, para aquela cultura que não era a deles. Lá ele precisou recomeçar, um carpinteiro em terra estrangeira, precisando encontrar trabalho em um lugar onde ninguém o conhecia, onde a língua era diferente, os costumes eram diferentes, os templos eram diferentes, onde ele era um estrangeiro, um refugiado, na linguagem que usaríamos hoje. Imagine o que foi isso, a humildade de ter que recomeçar do zero, de não ter a reputação que havia construído em Nazaré, de ter que provar o valor do seu trabalho em um contexto completamente novo. E ainda assim, José ficou, porque Deus havia dito que ficasse. Não há relatos de que José reclamou dessa missão. Não há histórias de que ele questionou a Deus por que precisava ser assim. Por que não havia um caminho mais fácil? Por que a vida do Filho de Deus precisava começar com uma fuga, com exílio, com incerteza? José simplesmente foi e fez o que precisava ser feito. Trabalhou, cuidou, protegeu, permaneceu, todos os dias. Os estudiosos estimam que a família ficou no Egito por alguns anos, o tempo suficiente para que Herodes morresse, para que o perigo imediato passasse, para que o anjo voltasse com novas instruções. São anos que os evangelhos cobrem com poucas palavras, mas eram anos cheios de vida, anos em que Jesus dava seus primeiros passos, pronunciava suas primeiras palavras, anos em que José ensinava seu filho adotivo a perceber o mundo, a observar, a fazer perguntas, anos em que a família vivia em um equilíbrio entre a estranheza de estar longe de casa e a paz de estar junta. E no meio desse cotidiano simples, havia algo que José cultivava com cuidado: a fé, mesmo longe de Nazaré, mesmo longe da sinagoga onde havia crescido, mesmo rodeado de uma cultura que não compartilhava suas crenças. José mantinha acesa a chama da tradição, orava, ensinava, contava as histórias da sua gente ao filho pequeno que o ouvia com atenção. As histórias de Abraão, que deixou tudo para seguir um chamado de Deus. As histórias de Moisés, que teve medo,
e mesmo assim foi. As histórias de Davi, o pastor que se tornou rei, porque tinha um coração segundo o coração de Deus. E talvez nessas histórias, José encontrasse também o seu próprio reflexo, o homem que é chamado a algo grande, que não pediu, que não sabe como vai terminar, que tem medo às vezes, mas continua, porque continuar é o ato de fé mais simples e mais profundo que existe. Quando finalmente o anjo voltou para dizer que era seguro retornar, José voltou. Mas mais uma vez, havia um cuidado a mais. Herodes havia morrido, mas seu filho Arquelau reinava na Judéia, e Arquelau tinha a reputação do pai, era cruel e imprevisível. José, advertido em sonho, decidiu não voltar para Belém, que ficava na Judéia. Em vez disso, foi para a Galiléia, para Nazaré, sempre atento, sempre ouvindo, sempre pronto para ajustar o caminho conforme as instruções que recebia. Esse é um aspecto de José que poucos percebem. Ele não era um homem passivo, era um homem disponível. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. A passividade é a indiferença disfarçada de humildade. É a falta de iniciativa que se esconde atrás do pretexto de esperar por Deus, quando na verdade está apenas com medo de agir. A disponibilidade é ativa, é a postura de quem está pronto para agir quando chamado, mas que não age por impulso próprio quando não é chamado. José verificava, ouvia, avaliava e agia quando havia clareza. Essa era sua disponibilidade, e essa disponibilidade era o reflexo de uma profunda humildade que não confundia quietude com imobilidade. De volta a Nazaré, a vida retomou seu ritmo. José voltou ao seu trabalho de carpinteiro, e Jesus cresceu ao lado dele. Os evangelhos nos dizem que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E parte dessa sabedoria, com certeza, foi moldada pelos anos ao lado de José. Imagine como devia ser o cotidiano deles. A oficina de carpinteiro, com seu cheiro de serragem e madeira fresca, com a luz que entrava pela janela pequena e desenhava listras douradas no pó que flutuava no ar. Jesus aprendendo a segurar as ferramentas com segurança, aprendendo a respeitar a madeira, aprendendo que o trabalho bem feito é uma forma de honrar a Deus. José ensinando, não com longos discursos sobre teoria, ensinando pela presença, pelo exemplo, pela forma de ser que transmite algo que nenhuma palavra consegue transmitir completamente. As crianças aprendem o que veem mais do que o que ouvem. E o que Jesus via em José era um homem que acordava cedo e trabalhava com honestidade. Um homem que tratava cada cliente com respeito, independentemente de quanto podia pagar. Um homem que não falava mal dos outros, que não participava das fofocas da cidade, que reservava um silêncio especial para os momentos de oração. Um homem que, quando as coisas davam errado, não reclamava do universo nem amaldiçoava a Deus. Simplesmente ajustava, continuava, confiava. Esse era José, e é impossível ter crescido ao lado de alguém assim, sem ser moldado por essa presença. Muitos dos ensinamentos de Jesus usam metáforas do trabalho cotidiano, o trabalhador que pede seu salário, a semente que cai na terra, a casa construída sobre rocha ou sobre areia. São imagens de quem cresceu no mundo concreto do trabalho manual, de quem aprendeu que as melhores verdades não moram nas abstrações, mas no cotidiano. Parte disso veio de José. Há um episódio nos evangelhos que nos dá um dos poucos vislumbres da vida de Jesus criança. Jesus tinha 12 anos. A família havia ido a Jerusalém para a festa da Páscoa, como fazia todo ano. Era uma tradição sagrada.
uma das principais festividades do calendário judaico, um momento de reunião, de memória, de gratidão. José levava sua família com cuidado e pontualidade, como fazia com tudo na vida. Depois da festa, quando a caravana de Nazaré começou a jornada de volta, José e Maria seguiram com o grupo. Era natural assumir que Jesus estivesse com outros parentes ou conhecidos que caminhavam junto. E foi só no final do primeiro dia de viagem que perceberam: Jesus não estava. Imagine o terror desse momento para um pai. Não um terror qualquer, um terror específico que mistura culpa com desespero. O "como eu não percebi antes", que corrói por dentro. O que aconteceu com ele, que a imaginação transforma em 1000 cenários terríveis. Eles voltaram a Jerusalém, procuraram por 3 dias, 3 dias de angústia, 3 dias percorrendo a cidade, perguntando em cada esquina, olhando em cada lugar onde uma criança poderia estar. E finalmente o encontraram no templo. Ele estava sentado entre os mestres da lei, não perdido, não com medo, não esperando por resgate, sentado, ouvindo, fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com sua compreensão e suas respostas. Maria lhe disse, com aquela mistura de alívio e reprovação que só as mães conhecem: "Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos, procurando-te." E Jesus respondeu com uma pergunta que ainda hoje nos faz pensar: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convinha estar na casa de meu pai?" Eles não entenderam o que ele disse. E Jesus voltou com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Pense nessa cena do ponto de vista de José, o menino que ele havia criado, protegido, educado. Havia dito algo profundo sobre uma paternidade que ia além da paternidade de José. Estar na casa de meu pai. José sabia, melhor do que ninguém, que Jesus tinha um pai que ia além dele. Havia sabido desde o começo. Mas ouvir aquelas palavras de Jesus, ditas com aquela naturalidade impressionante de quem está apenas dizendo uma verdade óbvia, devia tocar algo muito fundo. E ainda assim, voltaram para Nazaré, e Jesus lhes era submisso. Havia algo de muito belo nessa cena. O Filho de Deus obedecendo a um carpinteiro de Nazaré, e o carpinteiro de Nazaré humilde o suficiente para acolher essa obediência sem orgulho excessivo, sem se inflar, sem esquecer que era um mordomo, alguém a quem algo precioso havia sido confiado, mas que sabia que aquilo pertencia a outro. Os anos continuaram passando. Jesus cresceu em sabedoria e estatura. José foi envelhecendo da forma como os homens bons envelhecem, mais quieto, mais sábio, mais transparente para as coisas de Deus. Dizem que com a idade, as pessoas se tornam mais aquilo que sempre foram. Os egoístas ficam mais difíceis. Os generosos ficam mais gentis. Os que cultivaram fé ficam mais serenos. José ficou mais José, mais silencioso, mais presente, mais capaz de habitar o mistério, sem que o mistério o assustasse. Não há registros de José nos relatos do ministério público de Jesus. Quando Jesus começa a pregar, quando reúne discípulos ao seu redor, quando percorre as cidades e vilas da Galileia, anunciando o reino de Deus, José não aparece mais nos evangelhos. A conclusão mais aceita é que José havia morrido antes do início do ministério público de Jesus. Morreu como havia vivido, em silêncio, sem que os evangelhos registrassem suas últimas palavras, sem que houvesse um testemunho grandioso de seu fim. Simplesmente partiu. A tradição cristã acredita que José morreu com Jesus e Maria ao seu lado. Se isso é verdade, se os últimos momentos de José foram ao lado de Jesus e Maria,
Então talvez não haja morte mais bela que essa, aquela que acontece rodeado de amor, aquela que acontece depois de ter cumprido, com fidelidade e inteireza, a missão que foi confiada, aquela em que a pessoa pode pousar o peso da vida com a serenidade de quem sabe que fez o que havia sido pedido. José passou a vida inteira preparando o coração de um menino que iria mudar o mundo. Não sabia completamente o que estava fazendo. Não tinha um manual de instruções. Tinha amor, tinha fé, tinha a disposição de continuar mesmo quando não entendia, e isso foi suficiente. O que a vida de José nos ensina de fato? O que podemos levar para nossa própria caminhada, especialmente nos momentos em que estamos cansados, confusos, ou simplesmente não entendemos por onde Deus nos está conduzindo? A primeira lição é a humildade. Não a humildade que se humilha artificialmente para parecer santo. A humildade verdadeira. A humildade de quem conhece seus limites e os aceita com paz. José não tentou ser maior do que era. Ele sabia quem era, um carpinteiro, um homem simples, alguém sem poder, sem status, sem influência política ou religiosa, e aceitou isso com paz. Não havia em José aquela inquietação de quem acha que merecia uma vida diferente. Havia a serenidade de quem aceitou o lugar que Deus havia escolhido para ele. E é justamente nesse lugar humilde que Deus escolheu colocar a criança mais sagrada do mundo. Isso nos diz algo importante. Deus não escolhe os maiores lugares para colocar suas maiores obras. Deus escolhe os lugares humildes que têm o coração aberto para recebê-las. O estábulo em vez do palácio, o carpinteiro em vez do general, a manjedoura em vez do berço dourado, porque o sagrado não precisa de grandiosidade para ser sagrado, ele já é, e quando se manifesta em lugares simples, é porque quer dizer a todos que o sagrado está disponível para cada um de nós, não apenas para os grandes, para os que têm o coração aberto. A segunda lição é a obediência. Não é a obediência cega que não pensa, a obediência confiante, a obediência que nasce de um relacionamento profundo com Deus. José obedeceu várias vezes, em situações diferentes, em momentos que exigiam coisas diferentes dele. Obedeceu quando tomou Maria consigo, mesmo sem entender completamente o que havia acontecido. Obedeceu quando fugiu para o Egito durante a noite, sem questionar o timing ou as circunstâncias. Obedeceu quando voltou, quando ajustou o destino de Belém para Nazaré. Cada uma dessas obediências exigiu que ele deixasse de lado seus próprios planos, que ele aceitasse que o caminho de Deus é muitas vezes diferente do caminho que a gente havia planejado, que ele confiasse mesmo quando não entendia. Vivemos em uma época que valoriza a autonomia, que incentiva a que cada um trace seu próprio caminho, siga seu próprio coração. E há algo muito válido nessa perspectiva, mas há também um limite. Há momentos em que precisamos reconhecer que nossa visão é limitada, que não enxergamos o quadro completo, que há uma sabedoria que vai além da nossa e que a humildade de reconhecer isso não é fraqueza, é a forma mais alta de inteligência espiritual. A terceira lição é a do silêncio cheio de fé. José não tem nenhuma palavra registrada nos evangelhos, nenhuma. Esse homem que foi instrumento de uma das histórias mais importantes que o mundo já conheceu, não deixou nenhuma citação, nenhuma frase memorável, nenhum discurso para as gerações futuras, e ainda assim, sua presença é inconfundível em cada página da infância de Jesus. Está lá no cuidado com que preparou a viagem a Belém. Está lá no espaço humilde que encontrou para o nascimento.
Está lá na fuga noturna para o Egito. Está lá nos anos de trabalho honesto em Nazaré. Está lá em cada manhã que acordou cedo e fez o que precisava ser feito. O silêncio de José nos ensina que nem sempre precisamos ser os protagonistas visíveis de uma história para ser indispensáveis a ela. Às vezes, somos o chão firme que sustenta o que acontece em cima, a raiz que ninguém vê, mas que alimenta a árvore inteira, o trabalho anônimo que torna possível algo maior. E há uma dignidade imensa nesse papel, uma dignidade que o mundo moderno muitas vezes não sabe reconhecer, porque está obcecado com visibilidade, com audiência, com o número de pessoas que sabem o seu nome. Mas José nos lembra que o que realmente importa não é quantas pessoas sabem o que você fez, é se o que você fez foi feito com amor. Quantas vezes você se encontrou em uma situação que não fazia sentido, em que as circunstâncias pareciam trabalhar contra você, em que os planos que havia feito com tanto cuidado desmoronaram, em que a vida pediu que você fosse para o Egito quando você havia planejado ficar em Nazaré? Quantas vezes a mensagem que a vida trouxe foi: não há lugar aqui, e você teve que encontrar abrigo em um lugar humilde, diferente do que havia imaginado? Quantas vezes você acordou no meio da noite carregando um peso que não conseguia resolver, olhando para o teto na escuridão, desejando que as coisas fossem diferentes? Nesses momentos, a história de José nos convida a uma reflexão. Não a que diz que tudo vai ser fácil, não a que promete que os planos vão se cumprir exatamente da forma que esperamos. É a que diz que há um fio condutor em cada história humana, um cuidado que não abandona, mesmo quando não entendemos o caminho, uma presença que acompanha, mesmo no silêncio dos momentos mais difíceis, que os estábulos da nossa vida, os lugares que não escolhemos, as circunstâncias que pareciam humilhantes ou inadequadas, podem ser exatamente onde algo sagrado está nascendo. Que as fugas noturnas, as mudanças de plano, os recomeços em terra estranha, podem ser a trajetória que Deus está usando para nos conduzir a um lugar que não conseguíamos imaginar, e que a nossa parte, a parte que nos cabe na história, é confiar, continuar, fazer o bem que está ao alcance das nossas mãos e deixar que Deus cuide do resto. Talvez hoje você esteja carregando um peso que é grande demais para entender. Talvez haja algo na sua vida que não faz sentido, uma situação que você não escolheu, uma dor que não merecia, uma espera que está se estendendo além do que você imaginava que seria capaz de suportar, uma relação que machucou, um sonho que não aconteceu do jeito que planejou, uma perda que ainda dói, um caminho que parece mais longo do que deveria, e talvez, assim como José nas noites de Nazaré, você esteja com o coração cheio de perguntas que não têm resposta fácil. José não teve respostas imediatas para todas as perguntas, mas teve algo melhor. Teve a certeza de que não estava sozinho. Essa certeza, essa presença silenciosa que acompanha mesmo quando não faz barulho. Esse é o presente que a fé oferece, não o fim de todas as dúvidas, mas a companhia no meio delas. Não a ausência do mistério, mas a paz dentro do mistério. São José nos ensina que a santidade não precisa ser extraordinária para ser real. Ela pode ser feita de manhãs simples, de trabalho honesto, de silêncio paciente, de presença fiel. Pode ser feita de mãos que trabalham sem esperar reconhecimento, de corações que amam sem precisar de aplausos, de vidas que seguem em frente, um dia de cada vez, confiando que o sentido existe mesmo quando não é visível.
pode ser feita de um pai que se levanta durante a noite quando é chamado, de um trabalhador que trata cada cliente com respeito, de um esposo que escolhe o amor misericordioso quando a vida poderia justificar outra escolha. José viveu assim. E sua vida, aparentemente tão simples, tão sem glamour, tão sem palavras registradas nos grandes livros, está na fundação de uma das histórias mais importantes que o mundo já conheceu. Não por acaso, por escolha. A escolha de Deus, que viu em um carpinteiro de Nazaré o coração exato de que precisava, e a escolha de José, que disse sim, silenciosamente, completamente, todos os dias. Que essa história de José encontre o seu coração esta noite. Que ela traga um pouco da serenidade que esse homem extraordinariamente simples carregava. Que ela nos lembre que Deus está presente nos lugares mais inesperados, nos estábulos, nas fugas noturnas, nos países estrangeiros, nos trabalhos anônimos, nas noites sem resposta. Deus está lá, e assim como estava com José, está com você. Você não precisa resolver nada agora. Não precisa entender tudo nesta noite. Não precisa ter todas as respostas prontas para amanhã. Assim como José aprendeu a confiar no meio da escuridão, você também pode. Um dia de cada vez, uma noite de cada vez. Às vezes a fé não precisa de grandes gestos. Às vezes, ela precisa apenas de um coração que no silêncio da noite seja capaz de dizer: aqui estou, confio. José disse isso com toda a sua vida, com cada manhã em que acordou e foi trabalhar, com cada noite em que entregou o dia que havia passado, com cada momento em que escolheu o amor quando poderia ter escolhido o ressentimento, com cada sim que deu ao caminho que Deus havia escolhido, mesmo quando esse caminho passava pelo Egito, pelo estábulo, pelas portas fechadas. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. Agora, deixe os pensamentos que ficaram rodando na sua cabeça hoje se acalmarem, um por um. Aquelas preocupações que parecem urgentes podem esperar até amanhã. Aquelas questões que não têm resposta ainda podem ficar em repouso por esta noite. Aqueles planos que precisam de atenção vão estar lá quando o sol nascer. Mas agora é hora de descansar. Deixe o corpo afrouxar. Sinta o peso das costas se soltar. Sinta os ombros cederem. Sinta a respiração ir ficando mais lenta, mais funda, mais calma, como a respiração de alguém que sabe que está em segurança, que sabe que não está sozinho, que sabe que o cuidado que acompanhou José naquela noite em Belém, naquela fuga para o Egito, naquelas manhãs de trabalho em Nazaré, esse mesmo cuidado está aqui, neste quarto, nesta noite, com você. Que a paz que estava presente naquele estábulo de Belém, naquele silêncio sagrado entre José, Maria e o bebê que havia acabado de nascer, rodeados de animais e palha, e um céu cheio de estrelas lá fora, que essa paz encontre o seu quarto esta noite, que ela se deite ao seu lado, que ela faça companhia até o amanhecer. Deixe os olhos ficarem pesados. Se eles já estão fechados, ótimo. Deixe-os ficarem assim. Deixe a mente ir ficando quieta, como a superfície de um lago que depois de muito agitada vai aos poucos se tornando espelho. Deixe os pensamentos passarem sem se prender a eles, como nuvens que cruzam o céu e seguem adiante. Você não precisa ir com elas. Pode ficar aqui, tranquilo, em paz. José trabalhou a vida toda, com as mãos, com o coração, com a fé, e em algum momento, quando sua missão estava cumprida, ele pousou o peso, com a serenidade de quem fez o que foi chamado a fazer, com a paz de quem amou bem. Essa é a bênção que a vida de São José oferece a todos nós. A bênção de saber que cada momento vivido com fé,
cada ato de amor silencioso, cada escolha de confiança no meio da dúvida, não é perdido, não é esquecido. Tem um peso eterno que nenhum olho humano pode medir completamente. E quando, no final de cada dia, pousamos o nosso próprio peso, quando entregamos a Deus aquilo que foi bom e aquilo que poderia ter sido melhor, estamos fazendo a mesma coisa que José fazia todas as noites em Nazaré. Estamos dizendo, com o gesto simples do repouso: confio, boa noite, que Deus guarde o seu descanso, que os anjos que velaram por José e por Maria e pelo menino Jesus velem também por você esta noite. Que amanhã você acorde com o coração um pouco mais leve, sabendo que não está sozinho nesse caminho. Que cada dia seja uma oportunidade de dizer sim, mesmo que em silêncio, ao que Deus está pedindo, como José entendeu, como José viveu, como José amou, em silêncio, em paz, com fé. Descanse agora, você está em boas mãos. E se você quiser, antes de adormecer completamente, pode levar no coração uma pequena oração que foi feita ao longo dos séculos por pessoas que amaram São José. Não precisa ser em voz alta, não precisa ser longa, pode ser apenas um pensamento que você deposita suavemente antes de fechar os olhos. São José, homem do silêncio e da fé, intercede por mim. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Ajuda-me a amar sem precisar de aplausos. Ajuda-me a fazer o bem nas coisas pequenas, sabendo que Deus está presente também ali. E então, simplesmente, descanse. Deixe a noite fazer o seu trabalho. Enquanto você dorme, o mundo continua girando com aquela pontualidade gentil que Deus deu às estrelas e às marés. E amanhã, quando o sol nascer outra vez sobre o mundo, a história continua, a sua história, que assim como a de José, é mais importante do que você pode imaginar. Mesmo nos dias em que parece simples, especialmente nesses dias. Boa noite, que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos, agora e sempre.